Estamos de volta para falar agora de um assunto sério. Olha só, embora apareça aí com frequência o termo nas rodas de conversa, boa parte das pessoas desconhece o que é o aneurisma cerebral, uma condição que afeta milhares de pessoas. Para se ter uma ideia, esse problema atinge 2% da população mundial. E o pior, ele pode ser silencioso e imperceptível por muitos anos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Dr. Wagner Avelar. Seja muito bem-vindo, doutor neurologista no Hospital São Luís. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre aneurismas. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Para a gente começar aí, doutor, explica para o pessoal de casa qual que é a definição básica de um aneurisma. O que acontece no corpo? De uma maneira básica, para a população que está em casa entender, o aneurisma nada mais é do que uma formação que parece uma bolha no vaso, principalmente nas artérias, secundária a uma fragilidade da parede do vaso. O vaso fica mais frágil e ali cria-se uma bolha, entre aspas. Então, uma fragilidade, você tem uma dilatação da parede da artéria. E doutor, muita gente é acometida, né? A gente falou aí 2% da população, né, mundial no caso. Existem fatores de risco que assim influenciam? Muito boa pergunta, excelente pergunta. Quando a gente fala em aneurisma, sim, a incidência é em torno de 3% da população, de 2 a 3%, como bem você falou. Existem os fatores de riscos não modificáveis, que é aquele fator que independe da gente atuar, e existem os fatores de riscos modificáveis quando falamos em aneurisma. Os fatores de riscos não modificáveis é a idade e o sexo feminino. Ser mulher, e quanto mais velho estivermos, maior é o risco de ter um aneurisma cerebral. Existem sim os fatores de riscos modificáveis, que os principais são tabagismo e hipertensão arterial. A gente tem outros fatores de risco que são doenças associadas, como fibrodisplasia muscular, como rim policístico, que são outras condições, né, genéticas que predispõem à formação de aneurisma. Mas fatores de riscos modificáveis principais, hipertensão, tabagismo e sim, possivelmente álcool em excesso. Caramba. Doutor, uma outra questão aí, né, nesses fatores. Eu gostaria de saber se a genética também influencia ou não. Mais uma excelente pergunta. Quando a gente fala de genética, sim, influencia. Nós sabemos que, na população geral, prevalência de 3%, como eu disse. Se vocês, colegas que estão nos assistindo, tem algum familiar de primeiro grau, irmão, pai ou mãe, que teve um aneurisma, essa incidência sobe para 4%. E se você tem 2 parentes que tiveram aneurisma ou algum sangramento secundário ao aneurisma, que é isso importante falar, essa incidência sobe para 8 a 11%. Então, sim, essa questão genética está associada à formação do aneurisma. Faz muita diferença, então. Doutor, uma outra questão. O senhor comentou aí que ser mulher, né, também é um fator de risco, por assim dizer. Por que disso? Tem explicação? Grande questão. Não tem uma explicação muito plausível do porquê ser mulher. Uma das coisas tem relação que mulher do homem é diferente, a questão hormonal, é diferente também o quanto os dois vivem. A gente sabe que a expectativa de vida na mulher é mais alta e a gente sabe que a idade é um fator de risco para isso, por exemplo. E para a gente identificar é preciso estar aí atento aos sintomas, né? Quais são os sintomas mais comuns de se ver, doutor? Outra boa pergunta. Acho que eu vou ser repetitivo, as perguntas estão muito boas. Vamos lá. Quando a gente fala em aneurisma, é importante nós sabermos identificar por quê. Porque aneurisma, qual é o risco? O risco é ruptura. O maior medo de quem tem um aneurisma é esse aneurisma romper e causar um sangramento. Nós sabemos que quando nós falamos em acidente vascular cerebral, existe 2 tipos de AVC. O AVC isquêmico, onde você tem a oclusão da artéria
e o AVC hemorrágico, onde você tem a ruptura da artéria. E uma das causas pode ser o aneurisma. E essa é a pior complicação, porque a mortalidade é muito alta. A mortalidade, de maneira geral, pode chegar a 63% a 66%. Então, realmente é uma condição que nós temos que estar muito atentos. Mas, a despeito disso, a gente tem que falar também para a população que não é todo aneurisma que a gente vai operar quando a gente encontra. Os aneurismas, que são aneurismas tratáveis, são aneurismas que vai depender da localização e do tamanho. Mas a gente tem que acompanhar esse aneurisma em alguns casos, e outros casos sim, a gente vai indicar o tratamento. Então é importante a gente saber identificar. E lógico, se você teve um sangramento, por exemplo, é importante que você chegue muito rápido no hospital. Então, colegas que estão nos assistindo, quais são os sintomas? A imensa maioria dos aneurismas são assintomáticos. É um achado incidental. A gente vai fazer uma ressonância, uma tomografia, porque tem uma dor de cabeça, por outro motivo e de repente encontra. Ou porque caiu, bateu a cabeça, alguém pede um hematoma e encontra aneurisma naquela condição, mas ela é assintomática. Foi um achado incidental, como eu já disse. Agora, o aneurisma pode dar sintoma? Pode. O aneurisma pode dar dor de cabeça? Pode. É uma pequena proporção dos aneurismas, mas pode. Quando esse aneurisma, dentro dele existe uma trombose, causa uma trombose, de repente, esse paciente pode ter dor de cabeça. Dependendo do tamanho, se ele estiver comprimindo alguns nervos, esse paciente tem dor de cabeça. Outro sintoma, além da dor de cabeça, se o paciente nunca teve dor de cabeça, tem uma dor de cabeça súbita, muito importante, corra para o hospital. Como diz no dito popular, o seguro morreu de velho. Então corra. Dor de cabeça, entrovoada, que a gente fala que é uma dor que vem de repente muito forte, corre para o hospital. Tem uma dor de cabeça, apresentou algum grau de confusão, algum outro déficit neurológico, corra para o hospital. Bom, que outras coisas? Podem dar paresia dos nervos cranianos. O paciente pode ter, de repente, começar com uma dor que respeita o nervo trigêmeo, que é aquele nervo que irriga aqui, que nerva essa região e essa região. O paciente pode, às vezes, referir uma dor nessa região, porque o aneurisma está crescendo e comprime. O mais comum é o paciente, quando tem um aneurisma, ele apresentar, às vezes, a pálpebra caída e a pupila, que é essa pupila, quando a gente joga a luz, ela fecha, a pupila mais aberta. Então, qualquer sintoma neurológico focal, né, eu costumo dizer que o paciente tem que ir para o hospital. Mas, basicamente, quando a gente fala de aneurisma, em alguns poucos casos, dor de cabeça, que é o que a gente chama de cefaleia, e alguma paresia ou comprometimento de nervos cranianos. Olha, muito bom aí estar atento. A gente vai acompanhar agora a participação do público. A Claudete de Campinas quer saber se dores de cabeça frequentes são sinais de que pode ter um aneurisma. Acredito que seja isso que o doutor respondeu agora. Geralmente, Claudete, quando a gente fala em dor de cabeça, para você ter uma noção, existe mais de 180 tipos de dores de cabeça, se você for ler na nossa classificação, no que a gente estuda com relação à dor de cabeça. Nem toda dor de cabeça é aneurisma. Mas, como eu disse, uma pequena parcela das dores de cabeça podem ser, sim, aneurisma. Principalmente essas dores fortes, de inícios mais súbito. Se você tem uma dor de cabeça que você tem, por exemplo, desde os 15 anos, hoje você tem 40 anos, e a dor sempre teve o mesmo padrão, não é para nos preocuparmos. Mas, se de repente, mesmo você tendo uma dor desde os 15 anos, e agora você apresenta uma dor com um padrão diferente, sim, é igual a se preocupar aí. E sim, de maneira geral, dor de cabeça, em alguns casos, pode ser sim sinal de aneurisma. Então, como o senhor disse, né, a melhor saída aí é estar atento a esses sinais e, com certeza, como a gente mostrou agora há pouco na reportagem, tá fazendo aí os exames em dia, né, doutor? Perfeito, perfeita colocação. É isso mesmo. Obrigada pela participação, então, doutor. O papo tá ótimo, mas nosso tempo já está acabando, então a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer te receber hoje. Prazer foi meu, eu que agradeço. Estou aberto a outros momentos aqui com vocês. Obrigado. Obrigada.